Sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 19, versos 11 a 21, tem a ver com tudo isso. Quero agradecer a Deus porque você nos visita. Só para fazer um informe aqui, no sábado, falando em família, nós vamos estar aqui com o nosso jantar de casais, amados. Um sucesso absoluto, né? Mas esteja em oração, né? São 51 casais que vão estar no nosso evento. Vai ser uma noite inesquecível. Eu fiz o apelo para o pessoal ficar com as crianças, eu fui surpreendido. Tanta gente, tanto voluntário. Eu quero ficar. O que eles vão fazer com seus filhos, eu não sei, mas eles estão animados de ficar aí com as crianças até 7 anos. Não sei se outros eventos eles vão estar tão animados assim, mas nesse eles estão animados, então vai ser uma bênção aqui, tá? Bem, amados, na quinta-feira passada, essa é a última mensagem da nossa série Babilônia, esse não é o seu lugar. Nós procuramos tratar nesta série a realidade de que Deus já está julgando a nossa terra. Para os leitores originais deste livro, que é um livro profético também, tudo isso acabou acontecendo ainda no primeiro século, basicamente no ano 95 depois de Cristo, esse livro foi escrito. Então já havia algo relacionado ao juízo de Deus, mas, todavia, contudo, entretanto, muito dessa realidade de juízo estava por vir. Havia mais coisas por vir. Então a gente foi muito pormenorizado no capítulo 16, começando das 7 pragas, a praga comparadas às pragas do Egito, não é? A primeira sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre os rios e fontes das águas, a quarta sobre o sol, a quinta sobre o trono da besta, não é? Que é o anticristo, aquele que vai se colocar no lugar de Cristo, deve ser um líder político de grande renome. Outras informações nós não temos. Eu só sei que não foi Nero, não foi Hitler, não foi Mussolini, não foi Osama Bin Laden, não foi Saddam Hussein. É um líder por vir. Tá ok? Então você segura na cadeira aí, o pior está por vir. Tá? Mas a praga virá sobre o trono da besta. A 6ª praga sobre o grande rio Eufrates, onde tudo começou, né? O Éden era junto ao rio Eufrates, lá em Gênesis. Então, onde tudo começou, tudo vai terminar. A Bíblia, amados, é uma história só. A Bíblia não é um quebra-cabeça. A Bíblia é um texto inteiriço. Então, a Bíblia é uma grande história. Onde tudo começou, Éden, tudo vai terminar, no caso, junto ao rio Eufrates, numa convocação da grande guerra chamada Guerra do Armagedon. Hoje nós vamos ver em detalhes como vai ser essa guerra, simbolicamente. Nós vamos ver simbolicamente detalhes nessa guerra proclamada aí, então, pela trindade satânica. Não existe trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe a trindade satânica, que é o dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, que é aquela que imita o cordeiro. Depois você vai lá e você vai ver que o falso profeta nada mais é do que aquele que reproduz sinais, prodígios, milagres, para perverter ou para confundir aqueles que estão à procura desses sinais. Só não enganarão os eleitos. Não é? Então, há um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro.
Nem tudo que é milagre é de Deus. Nem tudo. Tá? Tem literatura muito boa sobre isso. O R. Wisby escreveu um livro desmascarando, se não me engano, as táticas de Satanás, alguma coisa assim. Tem muitos livros que trabalham nessa linha de discernimento de espíritos. Estou tentando lembrar aqui um autor que vai desenvolver uma tese muito interessante, fazendo um estudo a partir dos médiuns da época, não é? Surgiram outros e vive surgindo outros, que são homens possuídos por Satanás e que fazem milagres mesmo. Tá? São as chamadas operações espirituais. Coisa perversa, e não faz muita pesquisa nessa área não, porque é pesado. Satanás fazendo milagres, prodígios e sinais. Coisa muito séria, muito séria. A 7ª taça vai ser derramada no ar, né? E vai haver um terremoto, e é o início da queda de Babilônia. Capítulo 17, Babilônia é tratada como uma grande prostituta. Só para você ter uma ideia, amados, do capítulo 15 ao capítulo 19, aparece 12 vezes o adjetivo grande. Porque os fatos aqui são realmente grandes. A Babilônia é grande. A ação de Deus, ela é com grande autoridade. E por aí vai. Essa grande cidade, ela vai se dissolver, ela vai ter o seu fim a partir do momento em que o próprio anticristo vai reunir forças para destruí-la. Né? Vai ser uma guerra interna entre as forças do mal. Mas é Deus que está agindo por detrás de tudo isso. O capítulo 18, nós vimos, é a queda, caiu a grande Babilônia, e a ordem de Deus: sai dela, povo meu, para que não incorrais dos pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Amados e amadas, os poderosos da terra vão lamentar. Os comerciantes, os reis da terra, os comerciantes, todos vão lamentar. O fim da Babilônia. Grande complexo político, social, econômico, preste atenção nisso. Mas a igreja vai exultar. A igreja vai louvar. A igreja vai cantar no céu, né? 18, 20. Exulta sobre ela, ó céu. Exultai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Tá? A igreja vai ter motivos para cantar, enquanto o mundo só vai ter motivos para lamentar. Na Babilônia destruída, não vai haver mais som de harpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteiros, não vai ter arte alguma, não vai ter beleza alguma, não vai ter luz alguma. Você não fica reclamando que a luz está acabando de madrugada, né? O pessoal está reclamando, poxa, toda madrugada está acabando a luz. Nesse tempo aqui não vai ter luz nenhuma. Nenhuma. E a igreja só vai ter motivos de cantar, porque nesse período aqui ela já vai estar no céu. E quando descer a Nova Jerusalém, o Cordeiro, Jesus, será a nossa lâmpada, será a nossa luz. Não teremos necessidade de anel nenhuma. O Cordeiro será a nossa lâmpada. Tá ok? Que bênção, que bênção, que bênção. E na quinta-feira passada, nós falamos sobre o tema Um Louvor no Céu, ou Agora é Hora de Louvar. 4 vezes aparece a palavra aleluia, que significa louvai ao Senhor. E vimos aqui de maneira intensa, e ao final da mensagem, celebramos a Deus
porque nós não temos que adorar homem algum, não temos que adorar anjo nenhum, não temos que adorar santo nenhum, nós temos que adorar apenas a Jesus, que nos preparou para este encontro, essa festa, as bodas do Cordeiro. A igreja já vai estar preparada. Paulo vai dizer aos Efésios, adornada para encontrar-se com o noivo. Diga no seu coração: eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado como igreja para encontrar. Amados, nós precisamos disso. Precisamos disso. Nessa última mensagem, eu quero trazer o dia do Senhor chegou para animar o seu coração. O livro de Apocalipse não é um livro para você perder o sono, é um livro para você dormir tranquilo. Pelo contrário, é um livro de esperança, é um livro de consolo, é um livro de fé, é um livro de ânimo. É sinal de que quem estiver com Jesus vai vencer. Vai vencer. Não precisa ter medo de coronavírus, não precisa ter medo de outras epidemias que vão surgir. A tendência é piorar, por isso que eu já disse para vocês, para animar o coração, o pior está por vir, mas o dia do Senhor chegou. E quando Ele estiver entre nós, amados, olha só, lê o texto comigo, vamos lá? Apocalipse 19, 11 a 21. Então vi no céu aberto, agora a visão é no céu. Todas as vezes que a igreja fica em crise, é porque ela está olhando demais para a terra. Queridão, queridona, preste atenção. Para de olhar para a terra. Então vi no céu aberto um cavalo branco. E o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Você não quer justiça? Você não pleiteia justiça? Está aqui. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. Repita comigo: muitas coroas. Daqui a pouco eu vou explicar por que está aqui muitas coroas. E tinha um nome escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue. Que sangue é esse? Seu sacrifício. Nosso Cordeiro. Seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu, ou pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Esse texto me perturba, amados. É um dos textos mais severos da palavra de Deus, ao meu ver. Repito. Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos, reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais. Eu não disse? Os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Quem será enganado, amados, pelos sinais do falso profeta? Aqueles que têm o sinal da besta e os que o adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles.
Fica até difícil dizer amém, né? Mas amém, né? Difícil. Amados, o livro de Apocalipse tem um retrato lindíssimo de Jesus. O apresenta como vitorioso. São vários textos, eu não vou citar, mas não vou ler todos. Mas 1:18, 2:8, 5:9 a 10, 6:2, 11:15, 12:9 a 12, 14:1, 14, 15:2, 19:16, 20, verso 4, 22, verso 3. Jesus é o vencedor. Ele vence a morte. Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Presta atenção. Aquilo que os antigos falavam é o seguinte: ninguém morre de véspera. É verdade. Jesus tem as chaves da morte. E tem as chaves também do inferno. Por isso que o próprio Jesus disse o seguinte: não temam, vocês não devem temer aqueles que podem maltratar o corpo. Vocês devem temer aquele que além de fazer algo com o corpo, ainda pode enviar para o inferno, o próprio Deus. E Jesus tem as chaves do inferno. Jesus venceu o dragão. Jesus venceu a besta, o anticristo, o falso profeta. E na vitória de Jesus nós vencemos. Mesmo quando parecemos vencidos. Por isso que a grande ideia, João Marcos, dessa passagem, eu creio que você vai dizer comigo com convicção aqui, para você permanecer atento à linha desse texto. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Ansiamos pelo dia em que o Senhor virá nas nuvens para encerrar esse ciclo de morte neste mundo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados, eu não sei quanto a você, mas eu ansio pela vinda de Jesus. E nós precisamos fazer isso. Eu cantava quando eu era adolescente: ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então cantaremos, contigo estaremos, e por aí vai. A vinda de Jesus, amados e amadas, precisa suscitar em nós um anseio, um desejo. Nós não podemos nos acostumar com este mundo. Não podemos nos acostumar com as benesses deste mundo, com as vantagens deste mundo. Nós não podemos nos sentir, amados, como se este mundo fosse a nossa casa. O Dr. John Hammett foi professor do Seminário do Sul antes de chegar o Alan Might, que deu aula na nossa turma, Débora e eu, e ele, numa apostila de teologia, falou isso: se nós tivermos o mundo como um lar, nós corremos o risco de nos perder facilmente. Nós temos de entender este mundo como um hotel. Estamos de passagem. Apenas de passagem. Amados e amadas, Jesus venceu no Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a sua vitória será consumada nos novos céus e na nova terra. Esse texto pode ser dividido em duas porções. Primeiro, Jesus vindo como um guerreiro vitorioso, e depois um retrato, uma visão dessa grande batalha. Dando um clique, João Marcos. Primeiro, Jesus veio como um guerreiro vitorioso. E agora vou explicar apenas alguns detalhes aqui. Primeiro, a questão de Jesus vindo num cavalo branco, com o nome fiel e verdadeiro, julgando e lutando com justiça, olhos como chama de fogo, sobre a cabeça muitas coroas,
um nome escrito que ninguém conhece, uma veste salpicada, um manto salpicado de sangue, conhecido como o Verbo de Deus, acompanhado de exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, uma espada afiada saindo-lhe da boca para ferir as nações, regendo com cetro de ferro, pisando o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Mas antes de você ficar com essa imagem emblemática na mente e até perder o sono, deixa eu explicar. Essa ideia de cavalo branco aqui e o cavaleiro é uma contraposição, um contraste ao cavalo branco do capítulo 6, versículo 2. No capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, diz assim, preste atenção. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavalo branco é o anticristo. É uma imitação de Jesus. Por isso que ele tem uma coroa. Esse aqui tem muitas coroas. Preste atenção, amados, nessa relação, nessa conexão. Eu fico imaginando Jesus quando entrou em Jerusalém. Ele entrou humilde, montado em um jumento, um animal pacífico e humilde. Mas ele foi rejeitado, vocês sabem disso. De início o receberam com apupos, com aplausos, dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas a mesma multidão que recebeu Jesus com estes brados, foi a mesma multidão que disse, crucifica-o e solte Barrabás. Abrindo parênteses aqui, tome cuidado com a multidão, tá? Não siga a linha da multidão. Multidão é frívola. Multidão é instável. Usando uma figura, uma expressão que tem sido usado muito, é líquida. Jesus foi rejeitado em sua primeira vinda. Ah, pastor, que isso? Então vai ler o Evangelho de João, capítulo 1. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus não foi recebido, mesmo tendo vindo humilde, montado em uma jumentinha, de modo pacífico. Mas agora, sua segunda vinda, ele não virá de modo humilde mais. Ele virá de modo soberbo, grandiloquente. Ele virá com um cavalo branco, um animal ligado ao meio militar. Essa vinda será irresistível. Ele virá como conquistador. Quem não recebeu da primeira vez, também não receberá pela segunda. Absolutamente. Um parênteses aqui. Eu vejo alguns colegas pastores e alguns irmãos querendo tornar a mensagem do Evangelho meio que palatável, meio que fácil de ser engolida. Não cabe a nós tal experimento. A segunda vinda de Jesus será terrível. Não será uma imagem bela de se ver. Isso deveria nos levar a uma séria reflexão. Será que as estratégias evangelísticas modernas de tentar trazer as pessoas para o meio evangélico, para a igreja, entre aspas, utilizando uma linguagem light, um evento, entre aspas, maneiro, um papo descontraído. Será que fazendo isso, estaremos de fato conduzindo as pessoas a esse Jesus aqui?
ou estaremos levando-as a um outro Jesus? Ao anticristo? É para parar para pensar. A segunda vinda, amados, ele virá de modo imponente. Ele é o fiel e verdadeiro que julga e luta com justiça. Aquilo que o próprio João escreveu na sua carta: temos um advogado. Aqui já não é mais um advogado. Ele é um juiz. Julga e luta com justiça. Nós vivemos aquilo que os teólogos antigos chamavam de dispensação da graça. Ainda há tempo. Agora, amados e amadas, preste atenção. Ele virá como guerreiro. Repara comigo na figura do versículo 12. É brincadeira ou não é? Seus olhos eram como chama de fogo. Muitas coroas em sua cabeça. Fiel e verdadeiro. Fiel para nos defender até o fim. Verdadeiro para cumprir aquilo que prometeu. Mas ele é uma autoridade, cheio de justiça. O próprio Jesus disse em João 5:30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. As chamas de fogo, como ele se apresentou à igreja de Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo. Muitas coroas na cabeça para representar o seu completo reinado e autoridade. O anticristo tem 10 coroas sobre cada uma das suas 7 cabeças, fazendo uma combinação aí. 7 cabeças, 10 chifres, cada chifre com uma coroa. Mas Jesus, ele tem muitas coroas. O seu manto é salpicado de sangue, porque Jesus é um guerreiro que tem roupas manchadas de sangue, porque ele advém do seu sofrimento, mas também advém de suas batalhas. Isso. Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. É batalha. O nosso Jesus é vitorioso. 2 Tessalonicenses 1:7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E ainda em 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Sopro da sua boca. Ele é o verbo de Deus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Assim como em Gênesis, amados, todas as coisas foram criadas a partir da palavra de Deus, ele fez os mundos. Já que essa palavra foi rejeitada, porque Jesus, a palavra, o verbo, foi rejeitado, esta palavra está sendo oferecida aos homens, nessa dispensação da graça que nós estamos vivendo hoje. Quem tem ouvidos para ouvir,
Ouça o que o Espírito diz à igreja, e chegará um tempo que por conta dessa mesma palavra, o mundo será condenado. Por quê? Porque o mundo será condenado porque repudia a palavra de Deus. O julgamento será esse, amados. A palavra de Deus julgará os homens. Se o universo, Hebreus 11:3, foi criado pela palavra de Deus, repare como que pela palavra de Deus que sai da boca de Jesus, o mundo será destruído também. Repare comigo, versículo 14 fala dos exércitos do céu que seguem montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, porque quem segue a Jesus, os chamados, os eleitos e fiéis, são santos, são puros. Versículo 15, uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Esse cortejo triunfal, exércitos em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, remonta ao que o salmista disse no Salmo 68:17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Jesus guerreia com a sua palavra penetrante. O que Jesus disse, amados, no episódio da tentação no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um eco de um texto de Deuteronômio. Palavra. Amados, nós somos igreja do Senhor Jesus, usando uma expressão de Martinho Lutero, como igreja nós somos criados pela palavra. Não foi a igreja que criou a Bíblia, foi a Bíblia que criou a igreja. Amados, pode faltar qualquer coisa no culto, menos a palavra. Porque o que é o culto? O culto é cantar a palavra, orar a palavra, refletir na palavra. E na ceia, dramatizar a palavra. A ceia é um drama em que a palavra ela é externada. A palavra. A igreja que está em Pérgamo, Apocalipse 2:12, Jesus se apresentou. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ele bebeu de que fonte? De Hebreus. A espada de 2 gumes que penetra a divisão de alma e espírito e que discerne bem as intenções, os pensamentos e as intenções do coração. Você está em dúvida acerca do que você sente? Perscrute seus sentimentos a partir da palavra. A palavra revela. A palavra revela aquilo que a gente quer esconder. Por isso que a espada, amados, que este cavaleiro se utiliza, sai da sua própria boca. E ele, que pisa pessoalmente o lagar da ira de Deus, e essa expressão é forte, né? Que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós não convivemos nessa cultura, né? Mas na cultura antiga havia escavações feitas em rocha, chamada de lagar, e as uvas eram colocadas ali e pisadas. E havia então uma canaleta que levava então o suco, aquilo que saía dessas uvas espremidas. A figura aqui é essa mesmo. Jesus é quem pisa pessoalmente o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amados, o mundo não está descontrolado.
Aí você está pensando, pastor, mas coronavírus, 114 países, 118 mil infectados, mais de 4 mil mortos, o mundo, a pandemia, gente, é pandemia para a OMS. Para Deus ele está no trono, dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. E se você quer ouvir uma palavra de um profeta, ele vai dizer o seguinte, quem é você para dizer caco entre os cacos, o que eu tenho que fazer? É um bom apelido para você, caco entre os cacos. Deus não aceita sugestões. Deus não precisa de conselheiros. Amados e amadas, no manto sobre a coxa está escrito os seus títulos. Coisa tranquila, os títulos de Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só isso. De onde foi tirado esses títulos? Daniel 2,47. O rei responde a Daniel, Nabucodonosor, né? Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Moisés antes já havia deduzido isso, Deuteronômio 10,17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. E Paulo já havia escrito a Timóteo, 1 Timóteo 6,15, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o retrato, amados. Essa é a pintura. Essa é a tela. Um guerreiro vitorioso. João Marcos, dando um clique aí, por favor. Estamos diante, então, agora, do desfecho da grande e última batalha travada na terra. Se segura na cadeira aí. Não é fácil, não. É o Armagedon. O lugar da última batalha. Tá? Olha o quadro aqui. Olha o quadro. Versículo 17. Vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Só que essa ceia não é a ceia do capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Não é não. Essa não é a ceia celebrativa, triunfal, alegre. Preste atenção, é a ceia punitiva. As aves que voavam pelo meio do céu, vinde ajuntai-vos para a grande ceia, para comerdes o quê? Preste atenção, os poderosos, amados. Carnes de reis, comandantes, poderosos, cavalos e seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Aparece 6 vezes a palavra carne. A ideia aqui, amados, é de que se o homem é carne e se apoia na carne, nada de bom existe nele e Deus estará estabelecendo o seu juízo. Só uma curiosidade bíblica, de onde que João bebe essa ideia de aves do céu que se reúnem para comer carnes dos homens? Ezequiel 39, 17 a 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos cevados de Bazã,
E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que oferecei por vós, e a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens da guerra, diz o Senhor Deus. João bebe da profecia de Ezequiel e diz, finalmente chegará a hora do anticristo, a hora dele chegará, e todos os seus seguidores receberão o destino que merecem. Qual o destino? Lago de fogo e enxofre, que é o mesmo destino do dragão, do próprio diabo. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e onde está a besta e o falso profeta, e se segura na cadeira. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O inferno, amados, eu sigo a linha conservadora que defende a ideia de que o inferno é eterno, é sofrimento eterno. Eu não creio na aniquilação da alma. Respeito muito quem defende, o falecido John Stott defendia esse pensamento, mas a base bíblica farta da ideia de que o sofrimento no inferno será eterno. Vai ser atormentado de dia e de noite para todo o sempre. Amados e amadas, a gente às vezes fica com receio de ficar pensando nisso, mas, gente, essa batalha de Cristo contra o diabo não é como no filme, que é um duelo equilibrado e no final o mocinho vence para ficar com a mocinha do filme. Não. O diabo e seus seguidores não são páreo para Jesus, amados. Tudo que nós temos de forças medonhas, diabólicas hoje, não são fortes o bastante, por exemplo, para fazer cair um crente. Mas eu estou falando de crente consagrado. Estou falando de crente meia boca. O diabo, amados, pode tentar. Os seus ardis são severos, mas são inofensivos àqueles que são parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Não adianta, mano. Ele fala, pastor, mas a minha luta, o diabo está quase vencendo. Não está. Está quase vencendo? Vigia. Não. Não vai vencer. A besta, os reis da terra, versículo 19, os exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro que é Jesus. A besta é presa, amados. Falso profeta também. Aqueles milagres que foram feitos, sinais, só enganaram quem era do próprio mal, quem tinha o sinal da besta, os adoradores da sua imagem. Os demais, todos iníquos, mortos pela espada que saía da boca. Amados, a palavra de Deus, olha para mim, ela serve, é por isso que é a espada de dois gumes. Por que é a espada de dois gumes? Porque ela convence e converte o eleito. E condena e afronta o reprovado, o ímpio. A mesma palavra. Eu estou aqui nessa igreja, amados, há 27 anos pregando a palavra. A mesma palavra serve para condenar uns e para salvar outros. Por isso que não existe isso de, poxa, mas fulano de tal ouviu a palavra a vida inteira. Ouviu para sua própria condenação. Para quê? Para que ninguém seja considerado indesculpável. Essa é a expressão que Paulo usa em Romanos. Ninguém vai chegar e vai ser considerado indesculpável. Amados e amadas, em resumo é isso. Vai chegar o dia da peleja, a grande batalha. Só que o exército que acompanha Cristo, amado, não sei se você reparou, é um detalhezinho aqui, o Dr. Hernandes que sugere essa pegada aqui, que eu acho muito interessante. O exército de Cristo não luta.
Procura no texto aqui. Não tem, o exército de Cristo não luta, amados. O exército de Cristo acompanha aquele que vence a tudo e a todos com o sopro da sua boca e a espada que sai da sua boca. Eu não sei como que você vai receber essa palavra, mas você não tem que lutar. Você tem que descansar na luta de Jesus. Mas eu tenho que falar isso com cuidado, porque tem uma apóstolo, então não é descansar, não. É descansar na luta. Né? Aquela música do Josué Rodrigues, né? O seu trabalho é descansar em mim. Jesus manda dizer para você, o seu trabalho é descansar em mim. Então, não existe, amados, batalha espiritual não é uma batalha travada por meia dúzia de crentes. É a batalha travada por aquele que é o nosso campeão. É aquilo que no Antigo Testamento está. Davi representava o povo de Israel. Não havia outro ali com coragem de enfrentar a Golias. Surge Davi. Saul, o rei, que não quis ir para o campo de batalha, mas quando viu Davi vindo, falou o seguinte: vem cá, usa a minha armadura. Davi usou a armadura, ficou mal enjambrado com ela, e disse: não, Davi, amados, representa Jesus. Ele não precisa da armadura do mundo, de Saul. Ele vai com aquilo que ele tem. E na vitória de Davi, o povo de Israel se tornou vencedor do embate com os filisteus. Na batalha de Jesus com Golias por excelência, ou por decadência, que é o próprio Satanás, a nossa vitória está nele. E quer ver uma curiosidade? Que eu já vi pregadores sérios falando sobre isso, eu achei muito interessante. Davi, quando termina a batalha, o que ele faz com Golias, que já estava no chão? Ele faz o quê? Corta a cabeça. Tem criança aqui, mas eles veem coisas piores do que isso, né? Corta a cabeça. Há uma linha de interpretação histórica e arqueológica que fala que a cabeça de Golias foi enterrada justamente onde? Onde? Em um lugar que ficou conhecido em Jerusalém como Monte Caveira. Também chamado de Gólgota. Que é o mesmo lugar que ele venceu por nós. O nosso Davi. Na cruz do Calvário. Vitorioso. Conquistador. Fantástico, né? Jesus não vence com armas, amados. Jesus vence com a sua palavra. A espada afiada que sai da sua boca lhe é suficiente. Aí eu me lembro daquele centurião. Basta uma palavra sua. Eu sou homem de autoridade. Eu digo, os meus servos obedecem. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Basta uma palavra sua. João Marcos, vamos às aplicações aí para a gente ir para casa celebrando. Presta atenção, olha. A nossa vitória final
nos dramas da nossa humanidade caída. Vocês conhecem o que é dramas da humanidade caída? Eu sei. É um espelhamento da nossa história no céu. Eu usei essa palavra espelhamento. Você sabe o que é espelhamento? É o que reflete. Aponta para uma realidade. Tem Smart TV por aí que você espelha o celular, a tela do celular, na tela da televisão. A nossa vitória desta humanidade caída é um espelhamento da vitória de Jesus no céu. Por isso que o texto vai começar no versículo 11 dizendo: então vi no céu aberto. Por isso diz no versículo 17: vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz. Olhemos para o céu, ouçamos o céu, nós somos cidadãos do céu. Onde você mora? Olha, estou morando momentaneamente em Angra, no Japuíba, mas o meu lugar é o céu. Pastor, eu vou mudar. Para onde? Vou para Volta Redonda, vou para Barra Mansa, vou para o Rio. Mas você vai morar definitivamente lá? Não, não. Por hora. Porque o meu lugar é o céu. Por isso que Billy Graham disse: quando vocês ouvirem dizer que eu morri, não acreditem. Eu apenas mudei de endereço. Vou para o céu. Ah, pastor, não chega carta para mim no meu endereço. Está dizendo que é área de risco. Aqui pode não chegar. Mas quando você for para a sua casa, você vai ouvir recados de Deus o tempo todo, porque você vai morar no céu. Eu vou morar no céu. Amados, eu vou morar no céu, você vai morar no céu. A igreja de Laodiceia, Jesus apresentou: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por isso que nessa perspectiva, os puritanos, alguns escreviam isso: sentir saudades do céu. Como é que você pode sentir saudade num lugar que você nunca esteve? Nananina não, você já esteve. Porque você é nascido no céu. Você está passando umas férias aqui. Um tempo por aqui. Passeando por aqui. Sua casa definitiva é o céu. João Marcos. Jesus é retratado lindamente em todo o livro de Apocalipse. Ele é totalmente confiável. Eu gosto dessa expressão. Ele é totalmente confiável. Eu amo essa expressão. Não é? Ele é totalmente confiável. Eu li uma expressão do Tozer. No domingo eu vou trazer alguma coisa. Ele é o ser mais cativante de toda a criação. Amados, que coisa. Eu até me arrepio, é coisa linda. Não posso acreditar que exista algum crente que não deseje louvar a esse Jesus por toda a eternidade. Não consigo. O cara vem para a igreja, não louva. Não louva, eu não entendo isso. Amados, eu já falei dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, vai dizer: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Eles dizem dizendo isso de dia e de noite. Preste atenção que você vai ouvi-los. E se você ouvi-los mais um pouquinho mais alto, é porque você está perto de lá. Aí tchau, né? Daqui a pouco, levanta a mão não que Deus puxa. O seu Haroldo, né? O Senhor está preparando ele. A gente brinca que existem pessoas, ele tem 93 anos, né? Existem irmãos e irmãs de Deus, depois de uma certa idade, ainda mais o seu Haroldo Raimer, missionário, a Palavra da Vida, uma vida de serviço ao Senhor.
A gente brinca que não pode levantar a mão não, né? Porque se levantar a mão, Deus pode puxar. Mas, gente, é um privilégio, amados. É um privilégio. Esse Jesus, ele é lindo. Olha para mim. Jesus é lindo. Eu não vou nem ficar falando muito, mas olha só. No início do livro de Apocalipse, vai dizer o seguinte, olha. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Voz como de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E aí João diz, né? E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Até eu, né? Como é que você fica? E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus. Eu já ouvi várias vezes o Renato Vargas compartilhar sobre a avó dele, que tinha Alzheimer, né? E que você perguntava, os filhos chegavam, né? Você lembra de fulano de tal? Não, conheço não. Fulano de tal, sua filha? Não, filha, não conheço não. Seu neto? Não conheço não. Fulano? Não conheço não. Mas, amados, quando perguntava assim, e Jesus? A irmãzinha levantava as mãos e dizia o seguinte, Jesus é o meu Salvador. Irmãs, não sabia nada de cor, não lembrava de nada, mas começava a cantar. Aflito e triste coração. Completava. Deus cuidará de ti. Começava, era só começar o hino do cantor cristão. Só começar. Eu sou do tempo, amados, já estou ficando... que a gente sabia os hinos do cantor cristão de cor. De cor. Hoje a gente tem um celular que é uma bênção, mas era de cor. João Marcos. A palavra de Deus tem protagonismo de Gênesis a Apocalipse. E nós temos de viver de acordo com a realidade que a Bíblia aponta. O próprio Jesus. Eu aprendi com o Dr. John Piper. A Bíblia não é a realidade. A Bíblia apresenta a realidade. E aí uma expressão que John Piper usa é o seguinte. O alvo dos pregadores não é atrair pessoas à sua empolgação com a forma de janelas literárias, mas sim a realidade que é vista pelas janelas. Que às vezes o pregador ele é tão ligado na questão da beleza, da estrutura do texto, do argumento do texto, que ele fala tão bem da casa e se esquece de falar de quem mora na casa. Quem mora na Bíblia é Jesus. Por isso que a gente tem que falar de Jesus. Por isso que Jesus, quando estava com os discípulos de Emaús, começou por Moisés e por todos os profetas e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A realidade da Bíblia é Jesus. Se você prega, explica o texto, mas não apresenta Jesus, você não pregou. Não pregou, Max. Apresenta Jesus. Ele é o assunto da Bíblia. Outra. O governo de Jesus na histórica batalha final é absoluto. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Eu nem vou falar muito nisso porque eu já falei. Vai vencer, amados. A vitória é certa. Ah, pastor, tem alguma possibilidade de dar empate? Não. Tem alguma possibilidade de dar
prorrogação? Não. Pênalti? Não. É vitória no tempo normal de jogo. E por fim, o quadro da ceia de Deus é aterrador. Eu tremo, amados, em saber que ninguém ficará impune. Vai vir aves do céu para comer as carnes dos comandantes, dos reis, dos poderosos. Gente que hoje é cheio de banca, né? Essa turma acha que está mandando nada, amados. O Salmo 96 diz assim, versículo 13: ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Dá mais um clique, João Marcos. Deixa eu terminar rapidamente se você não leu a última crônica de Nárnia, a última batalha, leia. É o ápice da obra de C.S. Lewis. É riquíssimo. Apresenta uma Nárnia sem vida, uma Nárnia escura, o sol já tinha ido embora, havia um rei confuso, chamado Tírian, um unicórnio chamado Precioso. Outro personagem importante é um centauro chamado Passo Firme, que tinha esperança de rever Aslan, mas Aslan não aparecia já há tempos. Todos os personagens das outras crônicas retornam na última batalha. Mas acontece uma coisa interessante. Não quero estragar, depois você lê. Mas os personagens principais dessa última crônica... Cadê o Arthur? O Arthur está ligado nessa história. É um macaco chamado Manhoso e um burrinho chamado Confuso. Manhoso é um carioca. Colocava o coitado do Confuso para trabalhar para ele. O tempo todo. Certa feita, ele encontra no rio uma pele de leão. E Manhoso faz com que Confuso colocasse a pele de leão sobre si e se passasse por Aslan. Aí a confusão em Nárnia. Aquela geração que não conhecia Aslan passou a seguir o falso Aslan, que na literatura é chamada de Taxislan, ou Taxislan, Aslan, Taxislan. Uma mistura de Aslan com o deus Tash, dos calormanos. Confusão, 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 e vem o fim. Tudo acaba. Mas acontece um renascimento muito interessante. E essa frase está no final da crônica. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias. Acabou-se o sonho, rompeu a manhã. Aí deixa eu só consertar a metáfora que eu falei, nós estamos de férias aqui, não. A ideia de C.S. Lewis é que a gente está em aulas. As férias estão por vir. Vai acabar o sonho e vai chegar a realidade. E Aslan, então, diz o seguinte, e eu termino com essas palavras de C.S. Lewis, são as últimas palavras dessa crônica, A Última Batalha. Aplique na sua vida, tá? E na minha vida eu tenho aplicado. E à medida que ele falava, Aslan, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-los. Para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história.
Você está comigo? Começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Me permitam chamar a atenção de vocês, aquilo que a gente está vivendo aqui ainda não é história. Nós estamos vivendo no preâmbulo da história. É a capa e a primeira página do livro. Você começa a ler um livro, não tem a capa, você lê a contracapa e a primeira página. É só isso. A história verdadeira está por vir. E quando nós fomos chamados por Jesus, acabaram-se as aulas. Chegaram as férias. Acabou-se o sonho. Rompeu a manhã. E aí sim, nós vamos viver uma história que ninguém jamais leu. A história que continuará eternamente, onde cada capítulo será melhor do que o seu anterior. E aí nós vamos dizer como Martin Luther King, livres, verdadeiramente livres, graças ao Deus Todo-Poderoso, estamos ou estaremos livres. Abaixe a cabeça, meu querido e minha querida. Viva isso. Sonhe com isso. Celebre isso. Receba essa palavra de Deus. Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios. Recebe essa palavra. Pois a nossa tribulação leve e passageira. Gente, só pode chamar a nossa tribulação de leve e passageira quem está olhando para o céu. Produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Por quê? Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Coloque a mão em seu coração e diga: Senhor, Senhor, eu anseio por esse dia. Dê um clique só para ficar nessa ideia final, João Marcos. Eu anseio por esse dia em que o Senhor virá nas nuvens. Coloque a mão no seu coração e diga: olha, as minhas lutas terão fim. As minhas tristezas terão fim. O meu sofrimento terá fim. Aquelas lágrimas que insistem em rolar dos meus olhos por um filho ingrato, por uma filha ingrata, por um esposo ingrato, por uma esposa ingrata, por um país ingrato, por um governo ingrato, por uma estrutura social ingrata, por uma religião ingrata, por um pai ingrato, por um vício que me perturba, por um pecado que tenazmente me rodeia, como diz a expressão de Romanos 12. Chegará um tempo que eu estarei livre, verdadeiramente livre. As aulas acabaram, as férias chegaram. O choro que durou uma noite foi visitado pela alegria que surgiu pela manhã. E eu abro os meus olhos e creio. Vou rever os meus irmãos que já se foram.
Vou rever os meus familiares que já se foram. Vou rever os meus amigos que um dia partiram com Cristo. E vou celebrar com eles. E vou cantar com eles. Como Paulo César. Glória. Glória ao autor da minha fé. O pranto terá fim. O choro terá fim. Ó Deus, essa é a sua palavra. Esse é o encerramento dessa série. Mas a gente tem que carregar isso como bomba no nosso coração. Com seriedade plena, meu Deus. A tua palavra não pode ser escarnecida. Deus, visita a tua igreja. Visita a tua igreja com batismo de clamor e súplica. Batiza a sua igreja com reverência. Batiza a sua igreja com santidade. Batiza a sua igreja com avivamento do alto. E torna-nos conscientes de que aqui não é o nosso lugar de descanso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.